Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Eu, eu começo esta live neste momento com um sorriso e com muita alegria, com muito prazer, por estar chegando até você que está nos assistindo nesse momento. Sabe por que eu estou alegre? Porque o Espírito Santo me fez lembrar de um momento, uma passagem na minha vida, quando eu era adolescente. E isso fazem 50 e poucos anos atrás. Mas eu não me esqueço, porque eu acho que vai servir para muitas pessoas que estão estão ligadas conosco. E foi muito interessante, porque foi interessante por conta da experiência que eu passei e que, naquele momento da experiência, ela foi amarga, foi muito dolorosa. Mas hoje, quando eu me lembro, eu sinto gozo na alma. Porque a gente, às vezes, se ilude com uma suposta fé que professamos. E não uma fé vulgar, mas uma fé até apoiada na palavra de Deus. Uma fé até apoiada na palavra de Deus. Às vezes a pessoa apoia a sua fé numa determinada promessa, como foi o meu caso, e ela vai em fundo naquilo. Só que ela faz o que tem que fazer, o que teria que fazer, e depois se dá mal. Aí ela fica aí sem entender, mas poxa, eu me apoiei na tua palavra, meu Deus, como é que deu errado isso? A gente é um monte de nada, sabia? A gente é um monte de nada, mas de nada mesmo. Olha só, adolescente, você sabe, o adolescente é impulsivo, adolescente é aquela fé bruta, é aquela fé quase que sem pensar, e por isso a gente mergulha com toda a força. Só que tem um detalhezinho. A fé não pode ser 99,9%. Tem que ser 100%. Fé é uma certeza. Fé é uma convicção. Fé não há dúvida. Quando há fé, não há dúvida. Não há temor. Não há medo. Não há qualquer, absolutamente nenhum resquício de dúvida. E às vezes, no meu caso, como foi no meu caso, eu tinha essa fé. Só que, no fundinho do meu coração, tinha uma pequenina dúvida, uma muito pequenininha, e eu desprezava aquilo. Sabe por que eu desprezava? Porque eu estava confiando na promessa que eu estava sustentando a minha decisão. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você sabe, você que é jovem sabe disso. Eu agarrei essa promessa
E eu falei com Deus, ó, meu Deus, aquela jovem que está ali é a que eu quero. É aquela que eu quero me casar. Eu quero aquela ali. E, disse mais, se o Senhor, se o Senhor, se ela aceitar, melhor dizendo, que eu venha namorar com ela, então, se ela aceitar, então eu vou saber que é um sinal teu de aprovação. E eu, então, fui falar com aquela jovem lá, convertida, recém-convertida, uma menina batizada com o Espírito Santo, uma menina de Deus, de Deus. E eu também, batizado com o Espírito Santo, eu já estava firme na fé, enfim. E eu fui falar com ela. E quando ela aceitou, eu falei, pronto, acabou, está aqui escrito, se confirmou. Então, eu me firmei em cima de uma promessa e disse para Deus, ou melhor, impus a minha vontade para Deus, dizendo, olha, Senhor, está aqui escrito, se vós estiverdes em mim, eu estou em ti, e as minhas palavras estiverem em vós, as tuas palavras estão em mim. Tudo certo. O Senhor diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu quero aquela moça. Eu quero me casar com ela. É muito engraçado isso. E aí, o que aconteceu? Poxa, nós namoramos e noivamos e compramos móveis para nos casar em 3 meses. Você acredita nisso? Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Em 3 meses, eu estava já comprometido, todo mundo já sabia, na igreja, na antiga igreja, todo mundo já sabia, os pastores, todo mundo, que bacana e tal. Porém, lá no fundo, como eu já falei, do meu coração, havia uma pequena interrogação. E se não for vontade de Deus? Eu passava por cima dessa dúvida, mas ela estava lá. Ela estava lá. Eu passava por cima dessa dúvida e ia em frente. Nós dois, ela trabalhava, eu trabalhava, juntos nós tínhamos condições de nos casar. Mas olha, meu pai não sabia, nem minha mãe sabiam quem era essa moça. Eles só souberam, o Edir vai casar. Ah, é? É. Cadê a moça? É uma moça lá da igreja e tal. Mas eles não a conheciam. Então foi uma coisa assim muito atabalhoada, né? Uma coisa apressada. É como diz o ditado popular, o apressado come cru. Eu fui um apressado. Mas eu tive uma experiência que vale a pena a gente passar para outras pessoas para que elas não venham, mesmo na sua fé, não venham se iludir com uma fé 99%. Não se iluda com a fé 99%. Porque se você o fizer, você vai se arrebentar. Muito bem. O que aconteceu? Aqueles 3 meses, nós fomos fundo porque tínhamos a certeza absoluta que era a vontade de Deus, porque ele tinha confirmado, ela aceitou. Era um sinal, um sinal entre aspas de Deus. Na verdade, minha amiga e meu amigo, o que aconteceu? Aquela duvidazinha pequenininha, que estava lá escondidinha e que eu fingia que não havia,
Sabe o que eu fiz? Ela começou a crescer. Ela começou a crescer. Todo mundo falava, mas Edilson, você nem conhece a moça, mas você vai casar assim, tão pouco tempo, não dá para você esperar mais um pouco e tal. Eu falei, não, eu quero, eu preciso, eu tenho que... Enfim, eu dava minhas desculpas. E aí, minha amiga, meu amigo, chegou um dia que eu falei, meu Deus, se por acaso não é a tua vontade, então eu estou pronto para desfazer tudo. Mas eu preciso também de um sinal, só me dá um sinalzinho. E o sinal que Deus me deu foi uma palavra que ela falou no momento que nós estávamos discutindo um determinado assunto, que eu nem me lembro o que é. Ela falou uma palavra, uma única palavra. E aquela palavra foi sinal de Deus para mim, de que não era vontade dele. Aquela palavra foi a chave que me libertou daquele amor impulsivo, aquele amor, enfim, que não era amor, mas apenas uma paixão, alguma coisa do coração, o coração enganador, eu estava sendo enganado, mesmo apoiando a minha fé na palavra de Jesus, porque ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, e eu disse, as palavras estão em mim, e o Senhor está em mim, eu estou em ti, e as tuas palavras estão em mim, pedireis tudo, então tudo é tudo, não há exceção, eu pedi, mas agora, meu Pai, eu reconheço que não é a tua vontade. É a minha vontade? Era, já não é mais, porque eu não tenho certeza absoluta, eu tenho certeza até 99%. Por favor, me ajude a remover essa situação, a passar por cima desse problema. Sabe o que aconteceu? Eu falei para ele, olha, não dá mais, minha filha. Me desculpa, eu errei, eu falhei. Isso não é a vontade de Deus, eu não vou em frente. E ela concordou, naturalmente. Os móveis que tínhamos comprado, eu tinha deixado tudo, deixei tudo para lá. Ela ficou com algumas coisas que já estavam lá na casa dos pais dela e tal. Eu deixei tudo para lá. Eu virei as costas e fui embora. Eu enfrentei olhares maliciosos das pessoas, da igreja, de irmãos. Os pastores tampouco deixaram de confiar em mim, achavam que eu era muito vulnerável, que eu era impulsivo, que eu era muito criança. Eu estava com 20 e poucos anos, 24, por aí. E eu enfrentei tudo isso, mas enfrentei cheio de fé. Agora, uma fé consciente, 100%. 100%. Não 99%, mas 100%. Eu estava absolutamente convicto de que ela não era a pessoa para mim. Não era a pessoa que Deus havia escolhido para mim. Ora, eu passo essa experiência para vocês, para que vocês não venham incorrer no mesmo erro que eu incorri. Porque eu tive que sofrer as consequências de descrédito de todas as pessoas, inclusive dos pastores, bispos da antiga igreja. É por isso que eles não acreditavam em mim. Lembra da história? Eles não acreditavam em mim. Por quê? Porque eu já tinha falhado. Então, eles
ficaram com o pé atrás. Então, o que eu quero passar para vocês é justamente isso. Se você tiver uma fé 99,99999999, faltando apenas um cisquinho para completar 100%, não vá em frente, minha amiga, meu amigo. Não vá em frente. Não vá em frente nos negócios, não vá em frente no casamento, não vá em frente no namoro, não vá em frente em nada que você decidir pela fé. A fé tem que ser 100% total. É tudo ou nada. Jesus disse sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não é tudo ou nada. Ou você crê 100%, ou você não vai em frente, porque você vai se arrebentar. Você vai se machucar. Você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Você vai pensar que o mundo caiu, desabou sobre a sua cabeça. Você vai pensar, mas e Deus? E a palavra? Está escrito aqui. Não, pera lá. Você tem que entender que fé não é 99,99999, uma dízima periódica, não. Fé é 100%. 100%, é total. Você mergulha de cabeça, vai fundo, porque você está convicto de que esta é a vontade de Deus. E olha que eu tinha falado com Deus. Está aqui escrito, botei o dedo lá, o dedo sujo na palavra. Está aqui, o Senhor falou. E aí? Deus permitiu eu passar por essa experiência para que hoje eu pudesse ensinar vocês. As nossas fraquezas nos ensinam a caminhar com passos seguros. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então não se iluda com uma fé aparentemente 100%. Não pode ser aparentemente, tem que ser 100% na certeza, absolutamente. Convicção. Quando nós nos conhecemos, um dia a Esté falou para mim assim, eu não sei se é a vontade de Deus. Eu coloquei os olhos bem fundos junto aos olhos dela e falei, olha, minha filha, é a vontade de Deus. Eu tenho certeza. Não tenho dúvida, porque eu já tinha passado por uma experiência amarga. A jovem que eu ia me casar era de Deus, e ela realmente foi uma moça de Deus. Inclusive, ela veio a ser professora da escola dominical das minhas filhas. Estava na fé. Mas não era vontade de Deus. Ela não era para mim. E eu não era para ela. Não era o projeto de Deus. Quando há o projeto de Deus, o plano de Deus, então tudo tem que estar dentro dos conformes, sem uma fé emotiva, mas uma convicção pessoal que só Deus pode dar. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É muito forte isso, muito grandioso. Mas foi nesta promessa que não é que a palavra esteja errada, não. Era eu que estava errado, porque eu não tinha 100% de certeza. Eu tinha vontade, sabe, aquela volúpia, aquele desejo, aquela ambição, aquela ansiedade de casar. Pois é, era isso tudo que eu tinha, mas não tinha convicção. Não era convicção, não era de Deus. Tudo que eu tinha, no fundo, era carne. A carne se mexendo, se
entusiasmando com a vontade. Sabe a fome com a vontade de comer? Foi isso aí. E não era a vontade de Deus. Então, hoje, graças a Deus, graças ao meu Senhor e glorioso Espírito Santo, aleluia. Hoje, nós, depois de 51 anos de casados, nós sabemos, temos essa experiência, carregamos essa experiência na nossa bagagem para não esquecer que uma coisa é a fé 100%, outra coisa é a fé 99,99999. É tudo ou nada. Espero que você que está me assistindo nesse momento venha aprender. Eu sei que a gente não aprende com as experiências dos outros, mas pelo menos você tem consciência do que deve e o que não deve fazer. Pelo menos você sabe agora que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou é ou não é. Sim, sim. Não, não. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Com Deus é assim. Ou a fé é 100%, ou então não é fé. Deus abençoe a todos vocês. Eu espero assim tê-los ajudado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Até amanhã.